Fala pessoal, tudo bem? Meus caros, minhas caras. Esta semana eu fui arduamente cobrado, intimado para falar a respeito de concurso público. Pois bem, então vou inaugurar uma playlist de concurso público. E o primeiro assunto que eu quero conversar com vocês diz respeito a gerenciamento de ansiedade e emoção. Tem total importância, por quê? De nada adianta. Estou na jornada como professor universitário, como professor de cursos preparatórios, concurso público, OAB, há 18 anos. Sou concursado há 18 anos. Estou nessa jornada há quase 2 décadas. E eu tenho convicção, não teórica, mas por constatação, de nada adianta você se debruçar no concurso público, uma jornada que, em regra, é de médio e longo prazo, se não tem saúde física e mental. O preço é muito alto. E meu receio é que a falta de gerenciamento da sua ansiedade, do seu equilíbrio emocional, o preço seja tão alto que possa ser um impeditivo de você alcançar a aprovação e, além disso, gerar frustração. Então vocês imaginem o BO, o problema que causa. Então vamos começar da maneira, não sei se a palavra precisa seria da maneira correta, mas vamos começar de uma maneira que a minha jornada, a minha trajetória, a trajetória de dezenas de ex-alunos e alunas mostraram que deu um resultado muito satisfatório. Ouso dizer um ótimo resultado. Por quê? Pessoas que conquistaram a aprovação e conseguiram manter em ordem a saúde física e mental. Isso é o ideal. O que eu percebo? Primeiro ponto. Qual que é o fator da ansiedade? Pensar no curto prazo. Então, idealizar que vai prestar concurso público e já começa a imaginar a aprovação em 6 meses, 1 ano, colocar um lapso temporal curto. Eu tive essa vantagem. Então agradeço a Deus porque lá atrás, quando eu comecei a estudar de uma forma séria, dedicada, para valer, segundo semestre de 2002. Quando eu iniciei o estudo, eu consegui ter um equilíbrio, inclusive um exercício de humildade. Nem poderia ser prepotente porque eu não tinha capacidade para nada, eu não tinha bagagem, eu não estava habituado a estudar, eu não tinha fundamentos teóricos, práticos, não tinha nada. Então nem que eu quisesse eu poderia ser prepotente. Pois bem, então tive ali a lucidez de fazer um projeto de longuíssimo prazo. Estou sendo sincero. Falo muito em sala de aula. A frase, abre aspas, eu não invento história. Quando eu não sei, eu falo que não sei. Quando eu não lembro data, eu não falo a data. Pois bem, em agosto de 2002, segundo semestre de 2002, eu comecei a estudar para valer. Mas eu tinha clareza de que, como o meu objetivo, para minha realidade, ele era grandioso. Eu almejava um concurso público de ponta e eu sabia de todas as minhas dificuldades, de todas as minhas limitações, seja no próprio universo jurídico, seja em temas extrajurídicos. Eu tinha dificuldade com a língua portuguesa, eu tinha dificuldade com comunicação, eu tinha dificuldade com a oratória, com falar em público, com a dicção, com a própria grafia. Tinha N dificuldades. Ciente disso, eu fiz um projeto de longuíssimo prazo. Graças a Deus, eu fui aprovado antes do que eu imaginava, mas um processo razoável. Então, o fato de eu ter, desde o início, clareza de que o meu projeto ele envolvia o longo prazo, sabendo das minhas limitações, das minhas deficiências, que fatalmente eu teria reprovações, a minha ansiedade ficava dentro do tolerável. Então eu não ia prestar um concurso público cheio de pilha, extremamente ansioso. Graças a Deus nunca precisei tomar ansiolítico, calmante, antes, durante ou próximo a uma prova. Essa questão do ansiolítico, vou fazer um outro parênteses, me veio à mente agora porque hoje, inclusive, conversei com uma ex-estagiária, não foi o caso dela, mas ela comenta e eu vivencio isso. Está cada vez mais comum em grupos
de estudo, de WhatsApp, rede social, pessoas que têm grupos para estudar em conjunto, trocar informação, material, trocarem junto com as informações de material de estudo, dicas de ansiolíticos, vitaminas para aumentar o rendimento. Cuidado, não façam isso. Procurem, se vocês entenderem que é imprescindível tomar alguma medicação, procurem orientação do especialista da área de saúde. Com certeza serão feitos alguns exames, requisitados exames, e se faltar alguma vitamina, nutriente que possa estar prejudicando a tua qualidade de sono, o seu ânimo, o seu desempenho, com certeza o profissional vai identificar e vai te passar a medicação correta. Agora, em grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus, pessoal, não façam isso, tá? Não façam isso. Não é algo que deveria ser normal. Eu entendo que existe uma ansiedade, o nosso contexto histórico, cultural, temporal, tecnológico, ele é imediatista. Mas não podemos transportar esse imediatismo para quem deseja um concurso público, principalmente aqueles concursos de ponta, cargos de membro com segunda fase, discursiva, prova oral, entrevista. É um projeto de médio e longo prazo. Primeiro ponto que me ajudou demais foi esse. Então isso, sem querer, eu não tinha essa consciência. Hoje eu tenho clareza nisso. Que o fato de eu pensar no longo prazo, o fato de exercitar a humildade, conhecer as minhas deficiências, saber que eu passaria por reprovações que me auxiliariam a corrigir rota, estava previsto no projeto. O projeto estava previsto. Óbvio, pessoal, é óbvio. Ai, eu ia prestar concurso então com cara de derrotado, pro abatedouro, pro matadouro? Óbvio que não. É óbvio que, por mais que eu tivesse essa consciência, tinha aquele pingo de esperança, de expectativa. Quando sentava para fazer a prova, a ficha caía, realmente, ainda falta muita coisa. Mas eu trabalhava esses erros, essas falhas como correção de rota. Então, eu tinha consciência de que uma grande conquista, no meu caso, era uma conquista enorme para a minha realidade, para as minhas características, para a minha personalidade. Eu sabia que a conquista era enorme e exigiria um planejamento de médio e longo prazo. E obviamente que grandes conquistas envolvem projeto de médio e longo prazo. Mais um parênteses. Pode parecer que é uma frase motivacional de efeito pré-concebida, não é. Inclusive estou tomando esse cuidado ultimamente. Quando às vezes escapa uma frase que pode parecer, nem sei se pareceu, se soou desta forma, mas quando escapa uma frase que parece motivacional, ainda que escape, é simplesmente porque a frase, em poucas palavras, ela consegue resumir toda uma trajetória de médio e longo prazo que teve efeito. Então, quando eu falo que um projeto, para você alcançar uma grande conquista, você passará inevitavelmente por um processo de médio e longo prazo com derrotas para correção de rota, não é para romancear, é porque realmente isso acontece. Então, fechando parênteses, cuidado para não romancear o que é muito difícil. Então, eu sei o quanto foi difícil para mim conquistar a minha primeira aprovação e depois vieram outras. Parece que saiu aquele peso. Cada um vai construir a sua história. E a quantidade ou a qualidade da minha dificuldade eu não tenho como transportar para você. Mas não vá romancear isso. Não entre nesse lenga-lenga, nessa ladainha de jornada do herói, de que é maravilhoso, fique imaginando já. Vamos com calma. É duro, eu sei que é difícil, cada um tem a sua realidade. Ao mesmo tempo que é difícil, é absolutamente palpável. Então, ao mesmo tempo que vocês não devem entrar nessa de romancear algo que é difícil, ao mesmo tempo vocês não devem criar uma distância, achar que é algo intangível. Muito pelo contrário. Então, finalizando a nossa primeira reflexão. O projeto para o concurso público, ele é um projeto de médio e longo prazo. Óbvio que eu sei que existe um grupo, ou existem grupos de pessoas, mas são minoritários. São poucas pessoas, talvez 1%. Que, eu conheço fulano que com 6 meses, com 10 meses de estudo passou. Ok, é exceção. Se você é uma pessoa mediana, assim como eu, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao clube das pessoas, entre aspas, normais. Normais no sentido de serem pessoas medianas.
vai ser difícil. Por quê? Vocês não podem se esquecer que nós já temos pessoas que estão estudando para concurso, conseguindo maturidade, experiência. Observe, mais um parênteses. Fazer prova de concurso também envolve o quê? Você está acostumado a ficar sentado numa cadeira, com 4 horas sentado, com a posição olhando para baixo, então pode ser que tenha um pequeno incômodo, cervical, coluna, lombar. Então você vai pegando casca, seja casca física, condicionamento físico para fazer prova, como condicionamento mental. Então é nesse sentido que eu falo que pessoas normais, medianas, têm um tempo de maturação. Normalmente supera 1 ano. Não vou falar 2, 3, 4, 5, porque eu estaria chutando, mas eu posso falar com tranquilidade, nesses 18 anos dentro de sala de aula, que, em regra, esse prazo ele supera 1 ano. Retomando e concluindo essa primeira reflexão, ora, se o prazo, 1 ano, eu considero um prazo médio, não considero longo, médio prazo, por que você vai se colocar uma pilha, um peso de querer ser aprovado no curto prazo? Isso só gera uma ansiedade, ou melhor, a ansiedade é inerente ao ser humano. Na verdade, o que eu quero dizer é que isso aumenta o seu nível de ansiedade. Você se coloca uma pressão, uma responsabilidade que aumenta o seu nível de ansiedade, e quanto mais ansioso, menor teu rendimento. Quanto menor o rendimento, menor tua produção. Quanto menor tua produção, menor tua absorção. Quanto menor a absorção, menor a compreensão, e por aí vai. Então, pensem no médio e longo prazo. Enraizem isso dentro de vocês. Pelo menos para mim e para muitas pessoas próximas. Ter consciência, clareza de que uma conquista relevante, ela envolve um processo de médio ou longo prazo, ajuda a administrar a ansiedade. Não tem como ser imediatista quando o assunto é concurso público. Não se esqueçam disso. Fiz um roteirinho aqui, improvisado. O roteiro, as ideias do roteiro não são improvisadas, para que fique claro. Eu digo a forma, podia ter feito no tablet, no computador, no celular, impresso, mas eu fiz canetinha aqui. Segunda opção, cuidado com fórmulas ou metodologias famigeradas, conhecidas, infalíveis. Eu ouvi na internet que fulano de tal foi aprovado em pouquíssimo tempo, em meses, com uma técnica, uma metodologia infalível. Deixo claro, jamais irei desacreditar pessoas que eu não conheço, que eu não tenho contato. O que me preocupa não é se a metodologia é verdadeira ou não. É que quando você vende algo como infalível, você cria uma expectativa do outro lado. E talvez por ingenuidade nós compramos a ideia de que aquela metodologia que serviu para aquela pessoa e aquela pessoa tem características, personalidade, disciplina, ritmo de vida completamente diferentes do seu. Então, como que você sabe que a metodologia utilizada por aquela pessoa, para as suas características, para a sua realidade, para a sua personalidade, ela será útil, enquadrará? É nesse aspecto que eu quero abordar. Jamais eu vou ficar desacreditando que eu não conheço. Nem poderia, até porque a pessoa foi aprovada. A pessoa não vai falar, fui aprovado no concurso público se ela não foi. Hoje é muito fácil fazer essa checagem. O que eu quero dizer é, cuidado para comprar essa ideia de metodologia infalível. Com devido respeito, não existe metodologia infalível. Existe metodologia que deu certo. Deu certo e voltará a dar certo, dará certo novamente para pessoas que têm a mesma característica para as quais aquela metodologia combina. Então nós temos várias metodologias de estudo. Vou dar exemplo de pessoas reais. Eu estudava, em regra, 2 matérias por dia. Então eu tinha um planejamento, eu tinha uma planilha semanal, 2 matérias por dia. Eu conheço pessoas que estudam 4 matérias por dia. Eu conheço um colega da época de estudo, não era de faculdade, ele estudava na biblioteca comigo. Ele estudava uma disciplina de ponta a ponta.
Então, na minha cabeça, isso é surreal. Para mim, jamais serviria. Então, ele pegava, por exemplo, direito tributário. Ele estudava de ponta a ponta, até terminar. Depois que ele terminava, não sei se ele demorava 7 dias, 8 dias, 10 dias, aí ele estudava uma outra matéria. Ele fazia dessa forma. Deu certo para ele. Ele teve, no mínimo, 2 aprovações, porque ele passou por 2 cargos diferentes. Ele pode falar, ó, tem uma metodologia top, que para mim é infalível. Sim, para ele. Para as características dele. Então não dá para falar que a metodologia ela é infalível. Nós podemos falar que é uma metodologia que dá certo, mas temos que ser transparentes. A metodologia, ela, em regra, dá certo para pessoas com determinadas características. Então cuidado ao ouvir, comprarem a ideia da fórmula mágica. E vocês, às vezes, na inocência, então, vou até fazer um reparo. Quando eu falo vocês, alguns, tá? Tomem cuidado para não comprar essa ideia de fórmula mágica, metodologia infalível, porque isso tem um efeito terrível. Às vezes a pessoa na simplicidade acredita naquilo, compra a ideia, quando aplica, aquela metodologia não serve para a pessoa e o problema não está na pessoa. Não é que a pessoa não serve para estudar para concurso, ela não tem capacidade, ela não tem habilidade, não tem destreza. É porque aquela metodologia é incompatível, mas como ela comprou a ideia de que aquela metodologia é infalível, não deu certo, ela acaba se culpando, ela fica frustrada e já sabemos as consequências, o efeito dominó de uma frustração muito grande. Cuidado para não comprarem a ideia de metodologia infalível. E mais uma vez, não estou desacreditando ninguém, não estou desacreditando nenhuma metodologia. O que eu quero é que fique claro que temos inúmeras, dezenas, talvez centenas de metodologias que deram certo, mas vocês vão ter que testar para ver se aquela metodologia serve para vocês. E aqui é inevitável. Isso acaba casando com o primeiro tópico a respeito de pensar que o concurso público é médio e longo prazo. Por que ele é médio e longo prazo? Porque você só vai conseguir testar uma metodologia com pelo menos alguns meses. Não tem como você pegar uma metodologia e em uma semana saber se aquela metodologia ela funciona ou não para você. Por isso que o quanto antes você se determinar a estudar para concurso e fazer um planejamento de longo prazo e começar a aplicar alguma metodologia, 2 ou 3, em coisas de meses você vai conseguir filtrar. E aí você vai conseguir refinar o seu estudo. E quanto mais refinado o seu estudo, quanto melhor identificada a metodologia que serve para você, melhor o seu rendimento. E novamente, quanto melhor o rendimento, nós já sabemos o efeito positivo, efeito cascata positivo em torno disso. Então, tome cuidado com fórmula mágica. Isso não existe, tá? Isso não existe. Eu falo com tranquilidade porque o meu prazer é estar aqui para ajudar. O projeto desse canal, ele é gratuito, é sem intuito lucrativo. Não tem essa de vender curso, nem posso fazer isso. A ideia é trazer o que eu faço em sala de aula para a internet, o que eu amo fazer, trocar experiência, via de mão dupla. Por isso que eu gosto quando vocês interagem, fazem perguntas. Muitas vezes a pergunta de vocês me faz refletir, me ajuda a crescer. Parênteses. Dar aula é maravilhoso porque é comprovado cientificamente o nível de absorção e compreensão de um determinado tema você consegue compreender, absorver, desenvolver com um percentual muito maior quando você dá aula, quando você transmite aquela ideia. Por isso que é importante, por ocasião do estudo, além de vocês efetivarem um estudo, na maior parte do tempo individual, solitário, mas é importante de tempos em tempos fazer um estudo em grupo, seja uma dinâmica, uma simulação de prova oral. Ah, mas o meu concurso não tem prova oral, professor, não tem problema. Quando você verbaliza, quando você exterioriza, você dá uma organizada nas ideias. O próprio fato de você ouvir a sua voz, construindo raciocínio, ajuda, auxilia na melhor compreensão e absorção de um determinado tema. Eu tenho certeza absoluta que lá em 2007, quando eu comecei a dar aula, eu tenho certeza absoluta
que a qualidade da minha aula não era igual à qualidade de hoje. Eu tinha muito conteúdo teórico. Óbvio que o meu conteúdo teórico, lá em 2007, ele era infinitamente maior do que hoje. Por quê? Tinha acabado de ser aprovado em vários concursos, estava com uma quantidade absurda de informação na cabeça. Mas eu não tinha a experiência, a destreza, o domínio da fala, a respiração, pausa. Eu tinha vícios de linguagem. Então observem que tudo é fruto de experiência, treino. E concluindo essa segunda parte, já é a terceira, salvo o melhor juízo, em relação da importância de vocês, não necessariamente dar aula, mas terem de tempos em tempos estudo em grupo, oral. Eu percebi que ao longo da minha jornada como professor, o quanto eu evoluí na questão do desenvolvimento pessoal. O quanto eu consigo me direcionar, ou melhor, me condicionar. Uma das minhas características é falar rápido. Quando eu estou numa roda de conversa entre amigos, pessoas próximas, eu falo rápido e como parte das palavras, como uma parcela de muito de vocês. Mas observem que quando eu estou dando aula, fazendo um vídeo, uma palestra, eu me vigio para falar pausadamente e até mesmo a minha filha às vezes ela brinca que eu puxo o R quando eu falo, quando eu palestro, quando eu dou aula. Mas hoje eu tenho ciência que ao ministrar aula, palestrar, falar, eu preciso ser claro. Eu não posso gerar dúvidas no receptor, no destinatário da informação. Então é importante o estudo, maior parte dele, talvez 80%, 90% é solitário, é onde ninguém te vê. O silêncio, a solidão, às vezes vem a tristeza, aquele sentimento um pouco triste, mas é normal, faz parte. Todos passaram por isso. Mas não deixem de lado um estudo em grupo, de tempos em tempos, principalmente exercitar a comunicação oral, verbal. Outro ponto que eu queria falar com vocês, questão do perfeccionismo. Cuidado com o perfeccionismo. Então, nós temos um livro bem conhecido, alguns gostam, outros não, mas é um livro muito bem aceito, A Coragem de Ser Imperfeito. A autora desse livro, ela estudou a vulnerabilidade por décadas. E uma das teses, um dos raciocínios que ela constrói por ocasião do seu livro, é no sentido do quão paralisante é o perfeccionismo. Então a pessoa que busca a perfeição, se preocupa com a perfeição, muitas vezes o simples fato de se preocupar com a perfeição já é a primeira barreira, a primeira paralisia. E parece-me que isso é quase que intuitivo. A perfeição, ser perfeito, para o ser humano por si só, impossível, esquece. Nenhum ser humano por si só será perfeito. Pois bem, pode entrar, filha, pode vir. Só estou terminando aqui, minha filha vai passar aqui, é só... Quer dar um oi? Dá na barriga, né? Mas ela deu um oi para vocês. Estou sendo representante dela. O livro fala isso, o perfeccionismo é a primeira barreira, ele é paralisante. Então, posso até ir além do que a autora falou. Eu, inclusive, ouso dizer que o perfeccionismo, no exercício de algumas atividades, ele às vezes pode se confundir com a vaidade. Por quê? O que será que os outros vão pensar se eu fizer isso? Se eu tentar dar uma aula? Se eu arriscar prestar um concurso público e não passar, se eu for reprovado, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Tanto faz, tanto fez. Não importa o que os outros vão pensar. Nós temos que ter medo, vergonha de fazer coisa errada, não de buscar melhorar, evoluir. Mas enfim, cuidado com o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele é uma barreira, muitas vezes ele é impeditivo. E outras vezes o perfeccionismo, para aqueles que conseguem avançar, ele vai te prender num núcleo muito restrito de informação.
Por quê? Não dá para você ser excelente em tudo. Não dá para você ser o expert, então eu vou trazer para a área do direito. Não dá para você dominar com excelência direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, agrário, marítimo, aeronáutico, empresarial, tributário, civil, processo civil, penal, processo penal. Impossível. Uma coisa é dominar o básico, ter clareza do básico. Agora, ter a excelência de tudo, impossível. Então, se vocês quiserem buscar a perfeição, vocês talvez cheguem perto da excelência numa quantidade de informação restrita. E o concurso público, ele não cobra um número restrito de informações. Se vocês pegarem qualquer edital, por mais, entre aspas, simples que ele seja, a quantidade de informação, ela chega a assustar. Então não dá para ser perfeito em todos os temas, em todas as disciplinas. Nós temos que dominar o básico, isso é verdade. O básico não tem como fugir disso. Conceitos básicos elementares, agora a perfeição, cuidado. É um impeditivo e buscar a perfeição, ela acaba resvalando, tendo relação com o aumento do nível de ansiedade. Basicamente é isso, por um primeiro bate-papo em relação ao concurso público. Eu tenho muita preocupação com essa parte emocional, com essa parte humana. Os meus alunos, as minhas alunas sabem que em sala de aula eu coloco a preocupação com motivação, com o lado humano, saúde física, saúde mental, coloco no mesmo patamar do conteúdo técnico. Óbvio, não deixo de lado o conteúdo técnico, a quantidade de informação que deve ser passada, mas eu me preocupo demais com o médio e longo prazo. De nada adianta vocês conseguirem aprovação se o custo da aprovação foi a saúde de vocês, a paz de espírito, a qualidade de vida. Não adiantou nada. Então, se nós podemos buscar esse equilíbrio, é isso que nós devemos buscar, correr atrás. Finalizando, concurso público, ele é trabalhado no médio e longo prazo, em conjunto com equilíbrio físico e mental. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Se esse vídeo fez sentido para vocês, consideraram o conteúdo útil, curtam o vídeo, sigam o canal, compartilhem, porque isso ajuda com que o YouTube distribua e indique esse vídeo para demais pessoas que também desejam prestar concurso público, tentar achar um ponto de equilíbrio na gestão de ansiedade, na gestão emocional. Valeu, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus.